O mercado municipal, naquela época, e na década de 80 e 90, ele era considerado o pior problema urbano de Aracaju. Muitas pessoas sugeriam retirar dali e construir um mercado na saída da cidade. Tinha ideia para tudo. Tinha gente que dizia, toca fogo, porque isso aí é um câncer. Alguns urbanistas diziam que era um câncer na cidade de Aracaju. É porque vocês são novinhos, não lembram como era aquela área na ocasião. E eu levei o mercado para estudar sem a pretensão, inclusive, de resolver o problema do mercado. Eu estava indo para o curso levando o mercado, mas para estudar a área do ponto de vista de legislação, fazer uma legislação para a cidade. Aí um professor do curso de especialização olhou para mim e falou, vem cá, você é arquiteta ou é advogada? Aí eu falei, eu sou arquiteta. Ele falou, então você tem que pensar em resolver o problema do mercado. Deixe as leis para os advogados, deixe a economia para os economistas e vá cuidar de resolver o problema do mercado. E aí eu fiquei com aquele problemão na cabeça. Então aqui é o mapa da cidade de Aracaju. Ali nós temos a colina do Santo Antônio, porque quando a capital, nós fomos uma das capitais planejadas do país. Na época do Império, várias capitais que tinham sido construídas na época colonial, no período colonial, precisaram ser transferidas de lugar por causa do assoreamento dos rios. Então, a nossa capital era São Cristóvão, mas as embarcações não conseguiam mais chegar em São Cristóvão, porque o rio Paraponema estava assoreado, então os barcos não passavam. Foi a época das grandes descobertas do vapor, então os navios começaram a ficar grandes, porque até então a gente navegava a velas. E todo o transporte no Brasil era feito pelo litoral, com barcos, ainda naquela tecnologia antiga das caravelas. Quando surgiu o barco a vapor, os navios começaram a ficar grandes e eles não tinham condição de entrar nos rios para ir, por exemplo, até Laranjeiras, pegar o açúcar, para ir até Maruim. Aí o que aconteceu? Aracaju ficou, ou São Cristóvão ficou inviabilizada enquanto capital. Pensaram até em transferir a capital para Laranjeiras, mas Laranjeiras tinha o mesmo problema do calado dos navios. Então, Aracaju foi escolhido para a capital, porque tinha um rio muito caudaloso, o nosso rio Sergipe, aí da Rua da Frente, que todo mundo conhece, e Aracaju veio para aqui para permitir que os navios chegassem até o porto. Só que quando a capital foi transportada para aqui, essa região era todo um grande alagadiço e um areal. E já existia o povoado na colina do Santo Antônio. Então, as primeiras pessoas que vieram para Aracaju ficaram lá na colina do Santo Antônio. Vocês veem que essa estrada aqui, né, que é a Avenida João Ribeiro, ela já existe desde os primórdios de Aracaju, porque a cidade se implantou lá. E o Marco Zero de Aracaju, onde é Aracaju, já ouviram falar do Plano Pirro? Alguém já ouviu falar do Plano Pirro? O Plano Pirro foi o desenho urbano que um engenheiro contratado pelo imperador saiu projetando essas capitais pelo Brasil afora. Por exemplo, a gente saiu de São Cristóvão para Aracaju, Maceió saiu de São Miguel, eu acho, dos Milagres, e foi para Maceió. Teresina, lá no Piauí, a capital antiga era Oieiras, e ela foi transferida para Teresina, todas pela mesma questão. O acesso aos navios, e também nessa época estava surgindo a eletricidade, o esgoto encanado nas cidades. E as cidades do período colonial, elas eram muito tortuosas, cheias de ladeiras. É só vocês verem São Cristóvão, verem Salvador, é um exemplo disso, né? Salvador e Rio de Janeiro. Aquelas cidades, o Rio menos, porque o Rio o pessoal ocupou a Baixada. Mas Salvador, todo mundo ocupou os morros, a cidade é cheia de curvinhas, cheia de ladeiras. E então, para implantar rede de esgoto e rede elétrica, a gente precisava de cidades retas. Então,
o desenho urbano escolhido por Pirro na ocasião e nessas outras cidades planejadas foi justamente esse xadrez para facilitar a instalação de rede elétrica e de esgoto. Então, Aracaju, sim, e Aracaju surge onde? Tem essa discussão, se foi no Santo Antônio ou se foi aqui embaixo. Ela iniciou na colina de Santo Antônio, foi lá que Inácio Barbosa assinou o decreto de transferência. Mas Aracaju começou mesmo aqui na antiga alfândega, porque para ter comércio de navio precisava ter alfândega. Alfândega, vocês sabem o que é, né? É onde chegam os produtos de fora importados, onde tem fiscalização. Então, as primeiras construções de Aracaju foram aqui, na antiga alfândega, que tinham 2 prédios antigos e depois foram construindo. Aquele que está lá hoje em dia, que é a Casa de Cultura de Aracaju, ele já é a 3ª geração de edifícios. Então, Aracaju, o Marco Zero de Aracaju, tem o Marco Zero de Recife, né? Toda a cidade hoje em dia gosta de dizer onde é o seu Marco Zero. Então, o nosso Marco Zero da Aracaju projetada, planejada para ser capital de Sergipe, foi aqui, na Rua da Frente, com a Rua Jeru, se eu não me engano. O Marco Zero de Aracaju foi aqui. Foi daqui que Aracaju começou a ser ocupada. Essa área onde tem a Catedral, Palácio Olímpio Campos, foi muitos anos depois. A primeira região de Aracaju a se instalar foi aqui na Praça General Valadão. Aqui era a antiga cadeia, aqui a alfândega, e Aracaju começou a crescer. Pode andar. Uma coisa que o aracajuano tem muito orgulho é de ser uma cidade planejada, né? Todo mundo diz, Aracaju foi uma cidade projetada, Aracaju foi uma primeira, a gente costuma dizer que foi a primeira capital planejada. Mas isso é aquela mania de querer ser o primeiro. Na verdade, foram várias cidades simultaneamente planejadas. Belo Horizonte foi planejado também, a capital saiu de Ouro Preto, foi para Belo Horizonte. Teresina foi projetada, Maceió e uma parte de Belém também. Belém tem 2 fases. Belém é a capital do Pará. Ela tem a fase que ela surgiu organicamente e tem uma fase onde planejada, que parece muito com Aracaju, só que ela tem uma dimensão maior, porque era um estado mais desenvolvido, por causa do ciclo da borracha e tal. Então, merece um destaque o orgulho manifesto pela população de Aracaju a respeito da ordenação geométrica das ruas da cidade. O sistema em grelha é reconhecido localmente como um valor cultural, sendo uma das características frequentemente ressaltadas pelos panfletos de divulgação turística da capital sergipana. Isso aí foi um valor que um colega arquiteto extraiu. Ele não é daqui, foi estudando as capitais planejadas, ele extraiu esse valor de como o sergipano da sua capital planejada. Aqui foi o primeiro mercado de Aracaju. Ficava na esquina da Rua de Laranjeiras com a Rua da Frente, que era, na época, conhecida como Rua da Aurora, porque o sol nascia ali. Então, a nossa primeira rua foi a Rua da Aurora, ali na margem do Rio Sergipe, e a segunda foi onde hoje é o calçadão da João Pessoa, que era conhecida como a Rua do Barão, que ali morava o Barão de Maruim, que foi um dos personagens da época que conseguiu viabilizar a transferência de São Cristóvão para cá. Então, o primeiro mercado. Só que a capital começou a crescer e aquele mercado ficou pequeno. Então, em 1926, é construído aqui o Mercado Municipal Antônio Franco, que é o da Torre do Relógio. Ficava em frente ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes, a capela da Nossa Senhora de Lourdes, que depois, pela falta de cuidado que as pessoas têm, todo mundo tem orgulho da cidade planejada, mas se esquece de preservar as construções que contam a história dela. Então, na década de 70, a torre da igreja foi demolida, fizeram uma reforma muito descaracterizante e hoje em dia só sobra a parte de cima do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Quando vocês forem ao mercado, olhem para o prédio em frente, que é um centro comercial, e vocês vão ver lá ainda
vestígios dessa fachada original, na parte de cima. Tinha uma praça, que era a Praça Pereira Lobo. Essa foto deve ser de 1930 e pouco. Sim, aí construíram esse mercado, só que a capital continuou crescendo. Pode passar. Sim, a estação ferroviária ficava ali, onde hoje é a Praça de Eventos Hilton Lopes, onde tem o Precaju. Precaju não. Forró Caju. É a Praça do Forró Caju. A antiga estação ferroviária ficava ali. Aqui é a Praça Pereira Lobo, que a gente viu na foto anterior, para vocês verem como aquela área fervilhava da cidade de gente desde os inícios, desde os primórdios de Aracaju. E a capital continuou crescendo. Pode passar. Aí é um mercado recém-construído, o Mercado Antônio Franco, com a Torre do Relógio. Essa foto é de 1937. Pode continuar. Aí o mercado, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ali com a torre da igreja, e a grande praça, que é a praça, e a estação ferroviária ficava aqui assim. Então, o mercado foi construído do lado da estação ferroviária, em frente à área onde chegava, onde tinham os armazéns, os grandes armazéns que recebiam produtos de fora. Então, era uma área exclusivamente comercial. E o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era onde as famílias da elite sergipana, do interior, vinham estudar em sistema de internato. Pode passar. Aí o mercado recém-inaugurado também, e em volta do mercado começou a se estabelecer essas feiras. Aí, com o crescimento da cidade, se viu que Aracaju precisava de um novo mercado. Esse mercado era conhecido como o mercado modelo Antônio Franco. Salvador não tem o mercado modelo? Nosso mercado modelo era esse. Ele foi construído para ser um mercado modelo. Ele foi construído já pensando em sistema de encanamento, prevenção de incêndio. Aquela rua ali no mercado Antônio Franco, do Relógio, onde tem o artesanato todo, ali era uma rua para evitar que o fogo se propagasse de uma parte do edifício para outra. Então, vamos continuar. E começaram a surgir essas feiras em volta. Aí, em 1940, se construiu um novo mercado, que aí ainda é o Antônio Franco, ali é o Vaticano, que hoje em dia só tem um pedaço preservado, esse prédio antigo aqui. É um prédio que fica na rua da frente, do lado do mercado, ali na Santa Rosa. Pode passar. Olha aí, o sistema de bonde passava por aí. E como as cidades eram lindas, né, antigamente, e a gente foi demolindo tudo e construindo essas cidades hoje em dia sem nenhuma qualidade estética. Porque as cidades que nós estamos fazendo hoje são... Então, era quase uma Paris, Aracaju, porque todas as cidades nessa época foram concebidas, inspiradas em Paris, porque Paris, nessa ocasião, um pouco antes, sofreu uma grande reforma urbana que inspirou várias cidades do Brasil a fazer essas reformas urbanas. E Aracaju, na década de 20, sofreu uma reforma urbana muito grande, porque foi quando ela se consolidou como capital do Estado. Então, veio uma equipe da Itália, que estava em Salvador, construindo o Palácio de Governo, reformando o Palácio de Governo da Bahia. Graco Cardoso, que foi um governador muito importante de Sergipe, trouxe essa equipe para Sergipe, e eles reformaram todos os prédios. Reformaram o Olímpio Campos, Palácio Olímpio Campos, reformaram aqueles 4 prédios em volta, reformaram a catedral, fizeram essas pinturas de parede que o Palácio Olímpio Campos tem, que a catedral tem. Então, essa equipe veio para Aracaju. Pode ir passando. Assim, aqui é o mapa, né? Então, aqui é a alfândega. Tinha essa plataforma aqui para receber os carros, que depois virou Tototó. Virou Totó. Aqui é o Vaticano. Não, Vaticano. Aqui é o Vaticano, aqui o colégio, com a torre do relógio. E em 1940 foi construído esse outro mercado, que chama Mercado Auxiliar Thales Ferraz.
tinha um mercado, construímos depois esse mercado auxiliar, que foi feito para complementar o mercado. Só que a capital continuou crescendo e a feira foi se estabelecendo aqui em volta. Aqui é a ferroviária. Aqui é a ferroviária, aqui é a antiga praça. E aqui eram os barracões que tinham na frente do mercado, que em 1976 teve uma ventania, levantou o telhado, eles foram demolidos. Pode passando. Sim, aí já é um mercado já em decadência. Na década de 70, acredito. Pode passando. O mercado auxiliar Thales Ferraz, que era térreo. Sim, porque qual é a característica desses dois edifícios? Vocês dá para perceber que ele tem estilo diferente. O do mercado é o estilo eclético, que é um estilo todo cheio de bordadinho, de enfeitinho. Foi um estilo que surgiu depois eu lembro da sequência do estilo. Foi um estilo que surgiu quando se descobriu o cimento concreto. Porque o que acontecia? Você podia fazer forma dos elementos decorativos. Porque antigamente tudo que era decoração no imóvel de arquitetura era feito na mão, aquelas igrejas de São Cristóvão, aquela igreja de Tomás do Jeru. Quem conhece Tomás do Jeru? Tem uma igreja maravilhosa, toda dourada, muito interessante. Então, era tudo feito na mão. No ecletismo, a indústria já estava começando a funcionar, já existia o vapor. Eles começaram a fazer réplicas dos elementos decorativos. Então, o estilo eclético, muita gente chama que é uma mistura caótica de estilos. Chama eclético porque era uma mistura de vários estilos, e onde a indústria passou a fazer aquelas reproduções daqueles enfeites. É tanto que, se a gente for olhar bem os prédios antigos, a gente vê muita coisa repetida que tinha num edifício que tem no outro, porque eram feitos em formas. E o neocolonial, que já é o estilo do mercado auxiliar Thales Ferraz, já foi um estilo que foi questionando o ecletismo e onde os arquitetos começaram a perseguir qual era a verdadeira arquitetura brasileira. Foi aquela época que começou o eurocentrismo, né? Que é aquela coisa de achar que foi na Europa que tudo começou. Começou a ser questionado e os arquitetos começaram a buscar a arquitetura nacional, Lúcio Costa, e aí surgiu esse estilo eclético não, neocolonial, que aí usa telhadinho, tiraram os platibandas. Então, o mercado auxiliar Thales Ferraz é nesse estilo. E daí vai a riqueza do nosso conjunto arquitetônico naquela área. A gente tem vários estilos de arquitetura convivendo ali ao lado. Aí a feira, que sempre rondou em volta dos mercados e eles sempre foram ampliados por isso. A feira em volta, olha como era. Agora, essas fotos aí são da década de 70, 1976, por aí, que foi quando teve o vendaval que derrubou aqueles galpões. Pode passar. Aí, ó, quando teve a ventania, fizeram uma grande reforma urbana, e esses galpões, que na verdade eram... como é que armazena? Sim, tipo silos, né? Porque as coisas vinham do porto, ficavam armazenadas nesse galpão, em frente ao mercado. Então, era tudo muito funcional. Aí, ó, esse galpão foi demolido em 1976, depois da ventania. E a feira sempre funcionando, uma parte dentro do mercado e outra fora. Pode passar. Aí as obras que eram feitas em volta do mercado, você olha como já tem o edifício do INSS lá atrás. Então, essas fotos são de 1970 e pouco. A gente já vê o edifício do INSS. Pode passar. As obras de grande porte que foram feitas na área. Olha lá, o prédio do Vaticano. Esse prédio ainda existe. Essa fachada. E se vocês forem lá na esquina da Santa Rosa com a Rua da Frente, ele ainda está lá. Foi um dos poucos que a gente conseguiu preservar. Pode passar. Aí era uma construção antiga também que tinha... ali perto dos tototós. Essa construção ainda existe, aquele pedaço ali, fizeram uma plataforma de onde saíam os tototós. Mas as antigas foram demolidas. Então, vocês sentem a sanha do pessoal
É porque Aracaju, quando foi fundada, ela foi fundada como uma cidade planejada, projetada e moderna. Então, Aracaju tinha essa sede de ser moderno. Ninguém queria coisa velha, coisa antiga. Então, toda Aracaju antiga foi praticamente sendo demolida. Nós estamos assistindo esse processo ainda hoje, lá no bairro São José. Está sendo todo devastado para virar estacionamento. E o centro foi modernizado. Então, toda essa riqueza de edifícios foi sendo quebrada, alisada, retirada da decoração para fazer essas construções lindas. Aí, ó, essa foto também, eu acho que é de 78. O Tototó, essa plataforma ainda existe lá. Os tototós, tinha burro e a feira sempre em volta do mercado. Pode ir, sempre crescendo. Aí é o mercado em 1992. Aí aqui nós temos o mercado Antônio Franco, que é aquele das janelas azuis, aquele amarelinho. A torre do relógio está ali escondida. E nós temos o mercado neocolonial, que é o Thales Ferraz, e a feira acontecendo na rua. A feira foi crescendo tanto fora da rua, por quê? Porque a prefeitura não fazia reforma dentro dos mercados. Então, os mercados dentro era impossível. Tinham 1000 problemas. Aí os feirantes começaram a ir para a rua, vender na rua, vender fora do mercado. E aquelas ruas, a Rua João... Não, a Rua Santa Rosa e a Rua... Depois eu lembro o nome, deu branco. E a outra rua ali, que é continuidade do calçadão da João Pessoa, ela praticamente não passava carro. A Santa Rosa não passava carro. Ela passou carro até 1987. Depois teve uma autorização do prefeito Jackson Barreto para instalar uma feira ali naquela rua. E a gente nem via os edifícios, porque era tudo instalado nas calçadas e na rua. Pode passar. Ó, como era a situação do mercado. Essa foto é de 1991. Então, aqui está o mercado Antônio Franco, da torre, com o relógio. Aqui está o neocolonial, de telhadinho, imitando as casas do período colonial. E a bagaceira, não tem outra palavra. Era tão grande a ocupação das ruas e das calçadas que a gente entrava no mercado aqui pela Rua Santa Rosa, a gente atravessava e chegava até aqui e a gente nem percebia que tinha passado por 3 edifícios, porque as construções foram crescendo e se avolumando tanto que viraram uma coisa só. Por isso que muita gente chamava de câncer. Eu fui em várias reuniões que muitos arquitetos, o pessoal da equipe de Jaime Lerner, dizia, mas aquilo é um câncer na cidade. Aí queriam tirar o mercado dali e transferir para a saída da cidade. Pode passar. Aqui, ó. Isso aqui foi uma construção. Quando foi demolido, foram demolidos aqueles galpões aqui da frente, a cidade ficou sem ter onde vender hortifruti granjeiro. Aí na década de 80, fim de 70... 80, 70, entre 78 e 81, eu não sei precisar a data exata, o Estado construiu esse grande galpão aqui para vender hortifruti granjeiro. Chamava hortifruti granjeiro e foi construído para as frutas, verduras e carnes serem vendidas aí. Demoliram a estação ferroviária que ficava aqui, foi demolida e esse prédio foi construído. É um prédio parecido com o Ceasa, que nós temos lá na Avenida... ali. O Ceasa vocês conhecem? Quem conhece o Ceasa? Ninguém conhece? Então, era um prédio com aquela arquitetura, e muito fechado, muito escuro, e assim, abraçando outro mercado, ficou um lugar muito inóspito. Lá dentro era horrível. Aí o que aconteceu? Ninguém ficou lá dentro. Ninguém ia vender fruta no escuro. Fruta precisa de luz para realçar, né? Então, ninguém ficou lá dentro. As pessoas continuaram na rua. E, para vocês terem uma ideia, o mercado Thales Ferraz, que é esse aqui, o neocolonial, ele era todo edificado por dentro. Ele foi todo construído por dentro.
tinha até um edifício de 2 andares dentro dele. Então, era uma construção muito grande, tudo junto, e era um favelão, vamos botar os pingos nos is. Era uma área hiperfrequentada, famílias viviam ali, trabalhavam ali, eram em torno de 5.000 pessoas que circulavam pelo mercado naquela ocasião, e nessas condições. Uma vez eu levei um amigo meu para ir lá conhecer, ele falou: Ana, isso aqui é um set de cinema, porque parecia um set de cinema, set é o lugar onde se fazem os filmes, né? Então, o mercado da gente parecia um set de cinema. Tinha lama, rato, era uma bagaceira. E aí, essa era a situação da época, né? Já tinha o edifício Maria Feliciana, o edifício do INSS, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes está escondido aqui, ó. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes já estava com a parte de terra toda reformada. Pode passar. Sim, então aqui. E aqui era o porto de Sergipe. Por que foi que Aracaju foi transferida para cá? Por causa do porto. O porto era aí. Só que o problema do assoreamento dos rios continuou. E esse porto daí ficou inviabilizado. Ele foi transferido em 1985 para Santa Amaro das Brotas. Então, Aracaju ficou sem porto. Então, a gente tinha essa área apinhada de gente aqui e nós tínhamos aquela área em vazio urbano. Então, estudando o projeto, foi quando a gente teve o insight de transferir todo mundo que estava nas ruas em volta do mercado. A gente transferiu para aqueles prédios que a gente retrofitou, a gente reutilizou, né? Eram 2 estruturas com arquitetura muito bonita, bem dimensionadas, eram armazéns portuários, bem estilosos, esses 2 edifícios aí. Então, a gente fez o que a gente chamou na ocasião um grande shopping popular. E a gente setorizou o mercado, né? No primeiro ficaram os artesanatos, no segundo as comidas típicas, aqui a praça Hilton Lopes, onde acontece o Forró Caju, e aqueles 2 edifícios que a gente retrofitou. Retrofitar é pegar, é um termo em inglês muito usado hoje, é pegar prédios antigos e pôr em forma para serem reutilizados. Isso, hoje em dia, é muito usado, tem várias técnicas, né, de retrofitar edifícios, e assim foi a concepção do projeto do mercado. Primeiro, deixar o mercado no centro da cidade. Essa história de descentralizar, levar as prefeituras, levar os órgãos públicos, levar os mercados, levar as universidades para fora das cidades, foi o que ocasionou o esvaziamento dos centros, que hoje em dia todo mundo está dizendo que vai revitalizar. Então, foi plataforma política de todos os candidatos, a revitalização do centro. Porque hoje em dia virou um problema. Uma área tão grande, com toda a infraestrutura urbana, né? Porque tem calçada, água, luz, tem escolas, tem centros de saúde nas cidades, e ficam se construindo esses conjuntos habitacionais distantes, que só dificultam a vida das pessoas e destroem as cidades. Que a verdade, esse processo de esvaziamento começou na década de 60 no Brasil e aconteceu em todas as cidades. Pode passar. Aqui é a área do porto e os 2 armazéns, o antigo Moinho Sergipe e o armazém de trigo. E lá estão os edifícios do mercado. Pode passar. Aí foi o desenho que foi feito na época para ilustrar o projeto, porque a gente não tinha nenhum tipo de programa, né? Esse desenho foi feito por um grande desenhista de Aracaju, Otaviano Canuto, e foi com ele que a gente vendeu a ideia para o governo do estado. Pode passar. Aí já é 92. Sim, porque esse projeto a gente fez em 91, mas ele só foi executado começou a ser executado em 97. Então, isso aí, em 97, a gente já tinha recursos, né, tecnológicos, aí já fizemos uma simulação virtual de como ficaria a área. Lá estão
o tal shopping popular com o antigo armazém de trigo, o antigo sendo visto. E aqui está a área. Pode ir passando rápido, porque agora é só... Aí o mercado já com o hortifruti granjeiro, que hoje em dia chamam Gina Franco, já construído, mas ainda está o Mercadão lá, né? o Ceasa, e ainda está a construção toda. Sim, porque a obra teve uma estratégia. A obra foi feita sem ninguém parar de trabalhar. Primeiro a gente construiu o mercado novo, o hortifruti granjeiro. Quando ele estava pronto, em 98, todo mundo foi transportado para lá. Quem ia ficar nos antigos trabalhou na estrutura do Ceazão, aí, e quando a gente foi fazer a restauração dos 2 prédios antigos, pode... Aí essa foto não tem definição, mas aí é o mercado hortifruti granjeiro, recém-inaugurado. Essa foto é de 1998. As máquinas digitais ainda eram muito... Pode passar. Aí, ó, para vocês verem como do antigo moinho Sergipe era imponente. A gente reaproveitamos as caixas d'água, reaproveitamos os silos para fazer novas caixas d'água. E aqui a complementação que a gente fez, que a gente chamava de praça coberta, que são as praças que ficam entre os 2 edifícios que foram reaproveitados. Pode passar. Sim, aí é pouco, ainda 92, antes da obra. Pode passar. Aí a obra já acontecendo. Então, o pessoal da rua já tinha sido transferido lá para o mercado Gina Franco, os 2 sendo restaurados, e ainda o Ceazão estava lá de pé, porque o pessoal que vinha para os prédios antigos ficou trabalhando ali. Pode passar. Aí a obra já realizada, né, com o espaço Hilton Lopes. Essa foto eu acho que deve ser de 2000, 2001. Aí. Pode passar. A obra agora, né, já está precisando de manutenção, que o telhado está horrível, que é o problema das obras públicas. Elas fazem e são esquecidas, ficam lá, Deus dará. Ninguém faz manutenção. Então já está com aquele telhado horroroso. Mas assim, a gente conseguiu fazer um trabalho que a gente chama de arqueologia urbana, porque eram prédios que estavam escondidos. Vocês sabem o que é arqueologia, né? Escavação, que para você descobrir ossos, dinossauros. Tem uma diferença entre a paleontologia, mas vamos ficar na arqueologia. E a gente chamava esse trabalho de arqueologia urbana, porque a gente foi demolindo camadas de construções inadequadas até chegar nos originais. Pode ir. Aí o mercado, essa foto acho que é 2006, 2005. Pode ir, pode passar. A obra, aqui são as fotos chocantes da obra. A obra foi assim, nem sei que nome dá, porque primeiro a transferência das pessoas para a rua para o mercado Leite Neto não, para o hortifruti granjeiro, foi muito traumática, porque sempre tem aquelas pessoas que começam entraram com uma liminar para não demolir, porque o povo trabalhava na rua, só que o prefeito demoliu numa noite para não ter retorno. Foi um negócio assim muito traumático, foi considerado uma guerra. Eu fiquei 2 meses sem poder ir pela região, porque neguinho podia me pegar. Fiquei 2 meses, eu não assisti à inauguração do mercado, porque eu não podia circular, porque o pessoal ficou com muita raiva de mim. Sim, a obra foi assim, monumental. Foi uma obra muito grande, muito radical. E quando começou a obra, os problemas apareceram. Os funcionários não podiam ficar nem até 5 horas da tarde na região, porque saía rato, saía caranguejo dos buracos. Pode passar. Bom, pode ir passando, porque são só fotos de obra mesmo. Aí, ó, aqui a área como era antes da obra, Associação Comercial de Sergipe, o mercado, pode passar. E como ficou, ele recém-inaugurado,
Pode, como está hoje em dia, né? Certo, já acabou, né? Pode só passar os slides agora. Espero que vocês tenham entendido a concepção. Se tiverem alguma dúvida, essas fotos já são... E aí é ele por dentro, a área de artesanato. A passarela das flores, que une as construções. Pode passar. E como ele já está ficando de novo. Por quê? Não fizeram reforma interna, o povo já está vindo para a rua, já está começando tudo de novo. Acabou. Obrigada. Nós agradecemos muito a arquiteta da Libório. Obrigada a vocês. A sua Salói. Obrigada.